Olá, eu sou Alice Carvalho e esse é o Festival Camomila. E agora, para um momento de yoga e meditação, receberemos a facilitadora Luciene Maria, para uma prática consciente, respeitosa, saudável e elegível para todos os públicos. O acesso à programação do festival é gratuito, mas você vai observar em todos os nossos vídeos um QR Code na tela e você poderá doar quanto quiser e puder. E juntos contribuiremos para o movimento nacional da população em situação de rua do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, Luciene. Oi, bom dia, né? Ou boa tarde ou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês vão acessar essas imagens, né? Meu nome é Luciene e é um prazer estar aqui com vocês, participando desse Festival Camomila, tá bom? E a ideia é que nós possamos juntos fazer uma aula de Hatha Yoga, mas dentro de um domínio bem mais suave para que vocês possam usufruir da prática como um todo, né? Eu vou fazer um convite a vocês a criarem um objetivo para a aula de vocês, tá? E eu vou mais ou menos dizer o objetivo da nossa aula hoje, muito mais como elemento de início, tá? Então, yoga como elemento de harmonia, que é um elemento de harmonia, ela se compara a um aparelho musical, né? Um instrumento musical chamado vina. E dizem que o vina, as cordas do vina, elas tocam músicas celestiais. Então a ideia é que a yoga sirva para esse elemento harmônico na sua vida, tá? Na vida de todos nós, na vida das famílias, na vida dos países, na vida do planeta, tá? Então a minha ideia é que vocês cheguem como vocês são. Existe uma música das meninas que fala um pouquinho das meninas que criaram, esse grupo que criou o Camomila Chá, né, que hoje em dia se transformou também no festival, mas é um grupo musical. E existe uma música delas que eu vou falar uma estrofezinha agora para vocês trazerem, tá? Para vocês interiorizarem. Então, venham como vocês são, mas tragam o seu melhor. E não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Somos todos irmãos nesse caminho. Então, somos irmãos nesse caminho. Então, que agora, eu e vocês, possamos ser o único, que a gente consiga cobrir espaço e tempo e dentro dessa cobertura a gente possa ser um só. Eu aqui, né, no espaço de Ana, vocês aí na sua casa e que a gente possa transformar essa distância que nesse momento não é mais uma distância física, porque faz de conta que o tempo e o espaço não existem, e a gente possa transformar isso em unidade. Então, que a gente possa, com essa prática, aprender a relaxar no meio da tensão. A vida de hoje é muito tensa, né? Então, que a gente possa aprender a relaxar na tensão. Que a gente possa aprender a ter uma inação no meio do movimento. Então, que a imobilidade das posturas, dos asanas que nós vamos fazer aqui, possa servir de estímulo para você aprender a uma inação, a não ser um ser reativo, ou a diminuir as reações desnecessárias, tá? E que a gente possa aprender ou perceber silêncio no meio dos ruídos. Que a gente não precise de um local totalmente silencioso. É bom, mas que a gente não precise, porque de repente a gente coloca uma dificuldade para fazer a nossa prática. Então que a gente possa trazer silêncio para o ruído, para os nossos ruídos internos e para os ruídos do mundo, tá bom? Então nós vamos nos aquietar agora um pouquinho, colocar as nossas mãos nessa mão com mão que chama Anjali Mudra, que nós possamos invocar a nossa sabedoria interior, né? E que eu possa dizer a vocês que juntos possamos estar protegidos, que não haja mal entendido entre nós, que o que eu digo que vocês escutem possa chegar a vocês de uma forma harmônica, tá? E que a paz e a paz seja o nosso guia. Shanti, Shanti, Shanti. Nós vamos começar agora deitado, tá? Então eu convido você procurar um cantinho aí na sua casa, pode ser um tapete, pode ser um edredom dobrado, para que você possa deitar. Que possamos assumir essa postura deitada, joelhos juntos, pés separados e as mãos aqui no baixo ventre, tá? E que você vá aprendendo a entregar o seu corpo. Que você vá aprendendo ou vá se permitindo essa entrega, essa soltura. Então, reconheça a posição dos pés,
Encontre o afastamento ideal de um pé ao outro. Encontre a abertura de quadril ideal para que você possa deixar esses joelhos um caindo sobre o outro. Encontre a condição de colocar sua pelve da forma melhor possível, tá? Deixando essa parte óssea bem próximo ao colchonete, né? Você vai sentir, mesmo que você tenha um pouquinho mais de abundância, né? Você vai conseguir sentir, porque você vai tentar trazer essa parte que a gente chama de sacro, o final da coluna, para o apoio no colchão. Então, permita que as suas costas também se apoiem, que seus ombros se alarguem e cheguem de encontro ao chão, e que seus braços repousem em cima do abdômen. Se para você ficar ruim em cima do abdômen, você coloca no chão, tá? Eu estou sugerindo em cima do abdômen porque fica melhor para o aquietar dos ombros e dos cotovelos. Entregue também o peso da sua cabeça e deixe a sua respiração livre. E vai entrando em contato com você, vai entrando em contato com o seu melhor. Perceba o ar entrar, perceba o ar sair e vá deixando a sua respiração livre. E nesse observar, vá entregando, vá permitindo que os pés, os quadris e a pelve, a coluna, o ventre, as costelas, os ombros e os braços vão arriando de encontro ao chão. O peso da cabeça, as estruturas faciais que pesam também vão se encaminhando em direção ao chão. E vá trazendo para o seu rosto alívio. Observe como está a sua face. Que expressão você carrega nela agora? A gente está sempre carregando algum tipo de expressão na face. E vai permitindo que essas expressões sejam aliviadas, trazendo agora uma neutralidade. E se permita inspirar, atenta à sua inspiração. E soltar o ar, atenta ao esvaziamento. Ora você inspira com suavidade, mas com profundidade. E ora você solta o ar, observando o seu esvaziar. E já vai aproveitando para esvaziar o que você não precisa agora, que você não precisa com você. Vai trazendo para você o elemento de observação, mas sem julgamento. Você só observa e o que vai dando para você liberar, você vai liberando. Que você possa agora abraçar os seus joelhos, encontrar apoios para as mãos, uma mão com a outra, e que vá permitindo essas pernas chegarem mais próximo ao abdômen, sem gerar tensão nos ombros, sem gerar tensão na boca, sem gerar tensão nas áreas que não estão envolvidas no fazer. Existem áreas que estão paradas. Então volte a atenção para essas áreas, liberte-as de estar fazendo algum movimento desnecessário e traga simplesmente a permissão de entregar o peso das pernas ao abdômen, o peso dos glúteos ao chão, o peso das costas à superfície de apoio, o peso da cabeça ao encosto. E nesse momento, você entrega e se permite inspirar e expirar. Agora a gente vai mover
Uma perna vem para o colchonete, para o apoio, e a outra perna você vai continuar no abraço, para que a gente possa alongar um pouco mais as costas. E nós vamos abraçar em 3 etapas. A primeira etapa vai ser aqui no joelho. Não existe força demasiada nos braços, mas existe uma tensão suficiente para trazer a perna ao abdômen. Mas não existe o excesso. É a tensão ideal. É a força ideal para que você possa fazer esse abraço. O segundo abraço vai ser mais ou menos no meio da perna, que você vai trazer um pouco mais e acomodar o encaixe da articulação. E o terceiro vai ser mais aqui próximo ao tornozelo. Mas se você não consegue, de acordo com o tamanho dos seus braços, alcançar as pernas, você pode usar uma faixinha fazendo isso, tá? Não é obrigado você fazer exatamente igual a mim. Você vai encontrar no seu corpo, com o seu corpo, a melhor maneira de realizar esse abraço. Então, nós vamos agora afastar a perna ou a coxa lateralmente, segurar no pé, tá vendo? Segurar aqui na borda externa do pé. A outra mão vem para a parte lateral do joelho e você faz o abraço agora, uma abertura lateral. E a gente muda a cadeia muscular envolvida nesse alongar. E com isso melhora a abertura do seu quadril, tão necessária para quando a gente for sentar. Ao mesmo tempo, favorece a sua coluna. Muitas dores da coluna acontecem porque você não tem abertura de quadril suficiente. Então, observe, se permita. Nesse abraço, você volta, né? Dá uma alongada na perna para descansar e flexiona para trocar de perna. Tudo que a gente fez com a perna, vai fazer com a outra. Abraçar, ó. Essa perna que ficou flexionada fica no apoio, ela não arreia lateralmente, ela fica no apoio. E nós vamos para os 3 níveis de abraço. O primeiro abraço. A respiração está livre e o seu olhar está atento a você. E você faz o segundo abraço. E vem para o terceiro abraço. Cada abraço desse, numa distância de perna, tem a finalidade de trazer sua coxa mais para você, de uma forma mais livre e mais suave. Feito isso, você vai para o abraço lateral, que aí, como você já conhece o movimento, fica bem mais fácil. Ou porque já conhece, ou porque um dos lados do corpo favorece melhor. A gente tem sempre um lado que é mais, que dificulta mais. E faça esse abraço, reconheça o alongar da parte posterior da sua coxa, reconheça o parar, reconheça a necessidade também de uma estabilidade, ao mesmo tempo que você vai relaxando. Volta, alonga, né, a perna lá em cima, como a gente fez. Essa perna que já tá, fica, a outra vem, e aí você alonga as duas juntas, faz ponta de pé e entrega o peso das pernas às mãos e fica um pouquinho nessa postura, parcialmente invertida. A ideia é que aqui você aprenda a entregar o peso das pernas à articulação do quadril e os glúteos ao chão. Existe um abdômen que segura você e é preciso que você reconheça isso para que você não force a articulação do quadril, fazendo a articulação trabalhar sozinha na manutenção dessas pernas. Entregue a condição de manter essas pernas ao seu abdômen, ao seu baixo ventre, a musculatura inferior do abdômen. E aí dê o apoio nos joelhos para que as pernas possam, o peso das pernas possam repousar nas mãos. E os braços aqui se beneficia segurando, porque leva um aumento um pouquinho do tônus do braço. Isso favorece. Faça uma respiração completa. Abrace mais uma vez. A ideia é que essa prática seja uma prática para eliminar a tensão. Então, é uma prática suave, tranquila, equilibrada.
Se permite ficar um pouquinho aqui nessa pausa de movimento, para a gente já iniciar a imobilidade, a inação no meio do movimento. Eleva os braços além da cabeça, se seus ombros permitem, tá? Se os ombros não permitem, você encontra um apoiozinho para colocar aqui atrás ou uma abertura. Você vai encontrando, se ajustando para que você possa elevar esses braços além da cabeça. Alongue esses braços num tempo inspiratório profundo. E vai observando que com isso você já vai elevando as costelas, favorecendo a soltura do abdômen quando você solta o ar. E vai soltando o ar, permitindo que essa barriga vá afundando. E observe um pouquinho esse esvaziamento que lhe permite soltar o abdômen. E se você solta o abdômen um pouco mais, e fazendo aquela brincadeira que às vezes a gente faz quando está com a barriga grande, que é colocar a barriga para dentro para ver se a gente consegue, você já vai permitindo, se for livre, um soltar do músculo chamado diafragma, que separa o seu tórax do abdômen. Feito isso, você vai permitir que os seus braços se abram na altura dos ombros, encontram a condição dos seus ombros girarem um pouquinho para dentro, mas os seus cotovelos girarem para fora, para a gente formar um bom encaixe do ombro, da articulação do ombro com o tórax. Faça a mesma coisa do outro lado e entregue o peso dos braços ao chão. Quando conseguir entregar o peso dos braços ao chão, faça uma pontinha de pé lá nos pés e vá girando as coxas para uma lateral. No meu caso aqui, eu estou girando para a lateral esquerda. Você em casa vai girar para a lateral que dá certo. E vai entregando essas coxas ao chão, os braços ao chão. Quando você estabilizar a abertura dos braços, a organização do tórax e o apoio das pernas, você vai girar sua cabeça para o outro lado. E você vai se permitir se colocar nessa torção. É como se sua coluna fosse uma toalha que está sendo espremida, torcida pelas pontas. Que pontas são essas? As pernas, que estão caindo para um lado. A cabeça, que está girando para o outro. São as extremidades da sua corda ou da sua toalha. E aqui faça o nível de entrega melhor que você conseguir. Melhor não é o máximo, é o permitido. E vá se permitindo soltar costelas, abdômen, coxas, braços e principalmente expressões faciais. Permita que quando o ar entre, você vai ganhando espaço interno naquelas áreas que você vê que está precisando que chegue mais ar lá no sentido de abertura. E ao soltar o ar, vai prolongando o ar que sai, permitindo o esvaziamento, como se você estivesse fazendo um abraço em você mesmo. É o abraço do esvaziar. E vai esvaziando o que você não precisa, vai entregando suas amarras. Volte atenção a essa perna que está em cima, a coxa que está em cima, e dê uma espreguiçada. Se você quiser, você coloca a mão aqui embaixo para dar um apoio, se não, você coloca aqui em cima para dar uma ajudada, ou se não, você deixa livre. E veja se a ponta do seu pé consegue tocar o chão, fazendo um ajuste aqui no quadril, girando ele um pouquinho mais, para poder você conseguir fazer a entrega. De repente você não consegue, você coloca uma almofadinha lá na extremidade do seu pé ou aqui entre as costas. O importante é você encontrar no seu corpo, aí onde você está, a melhor forma de fazer essa entrega. E a respiração fica livre para você inspirar e usufruir da sua capacidade de expandir. E de soltar o ar e usufruir da sua capacidade de esvaziar. Já começando a encontrar pequenas pausas entre a sua capacidade de inspirar
e a sua capacidade de expirar, soltar o ar. Você vai reconhecendo que para inspirar, você tem um tempo que é seu e que só inicia o expirar quando, na real necessidade, e quando chega a hora. Mas se preparando já para voltar com a respiração livre, essa perna que está estirada, ela precisa flexionar. Essas pernas juntas chegam mais próximo a você. Se você quiser ajuda com a mão, se quiser, deixa o abdômen cumprir a sua função e traz essas pernas aqui juntas, ó. Se acomoda, faz esses pequenos balanços, ora para um lado, ora para o outro, acomodando a sua coluna. E se prepara para fazer para o outro lado. Lá vai, ó. As pernas vão para o outro lado e você se acomoda. Lembre que se precisar, você coloca uma almofada aqui ou aqui entre as pernas. Eu já tinha feito essa sugestão. Mas a ideia aqui é entrega. A cabeça vai girar para o lado oposto às pernas e você vai se permitir a experiência da torção, uma das posturas mais eficientes do yoga. Porque ela é funcional, ela trabalha as cadeias cruzadas, as cadeias que a gente mais usa na vida diária. Entregue, então, as pernas, as coxas, os órgãos internos das coxas, toda a parte baixa do tronco, acomode as costelas e deixe que os braços pendam em direção ao chão, liberando o seu peito e o seu tórax. Perceba o ar que entra. Perceba o ar que sai, vá se permitindo um prolongar da expiração como um longo suspiro. E, a partir dessa torção, vá desenvolvendo a experiência de pequenos espreguiçamentos. Vá trazendo para esse alongar, como se os braços estivessem esticando um pouquinho, as pernas estão indo um pouquinho mais em direção ao chão, a cabeça, com todo o cuidado possível, está indo em direção mais ao lado oposto às pernas, numa experiência de pequenos espreguiçamentos. E quando soltar o ar, que se acomodar num tempo expiratório prolongado, é uma experiência de pausa, é uma experiência de imobilidade, de não ação no meio do movimento. Você vai alongar a perna de cima, fazer aquele pequeno, já coloquei o espreguiçar no meio, então você já faz o espreguiçar, como se a ponta do pé fosse um pouco mais distante. E como fazer isso sem dureza, trazendo para esse alongar uma plasticidade. Não é um alongar duro, é um alongar que você pode. Se precisar flexionar um pouquinho os joelhos, você flexiona. Você encontra no seu corpo a forma mais saudável de você criar estabilidade. Se permita a experiência do inspirar e a experiência do expirar. A experiência do inspirar e reconhecer que só inicia a saída do ar quando sente necessidade. Não tem pressa, não tem atropelo. E você começa a vivenciar o silêncio no meio dos ruídos, sem cobrança, sem expectativa, apenas permissão. Essa perna de cima vai ser flexionada, elas se aproximam de você, ou você ajuda com a mão oposta, ou traz a responsabilidade ao abdômen, trazer você ao centro. E chega ao centro. No intuito de ajudar a estabilidade das pernas, você vai trazer as mãos, ó, aqui para baixo, as palmas das mãos ficam para baixo, o sacro fica livre e os apoios estão nos glúteos. E você vai fazer, ó, pequenas mobilidades, que o próprio corpo sabe até onde a perna pode ir. Por quê? Porque os braços estão criando o que eu vou chamar aqui de pompagem. Uma pompagem nos glúteos e nos dois ossos, né, nos dois ilíacos, abrindo um pouquinho e separando um pouquinho essas articulações.
E aí você aproveita, traz as pernas mais próximas a você, afasta girando, aproxima, traz as coxas mais próximas a você, afasta girando, aproxima, para, entrega os ombros ao chão, os braços se separam, as pernas vêm para o apoio. E aí você se prepara mais uma vez para elevar os braços em direção ao teto. Os polegares estão para baixo. Eles seguem além da cabeça, se os seus ombros permitirem. Se os ombros não permitirem, você vai encontrar como fazer. Ou de repente nem vai usar os braços porque os ombros não permitem. E vai para essa experiência de espreguiçar. Quando essa experiência de espreguiçar se estabelecer, você vai espreguiçar o tronco para cima, essa postura que a gente chama de ponte, alonga, traz os glúteos bem para cima, gira as coxas um pouquinho para fora. Isso não significa afastar os joelhos. Eu vou trazer um braço para ajudar a explicar. Você gira esses glúteos para fora, ó, dando estabilidade aqui, acordando esses glúteos, tá? As coxas ficam firmes e você se permite inspirar, alongando mais os braços, manter o tempo inspiratório lá em cima e soltar o ar, afundando o abdômen. Na próxima respiração, quando você inspirar e sentir a sua expansão, que você for soltar o ar, que iniciar o esvaziamento, você inicia a descida lá por cima. Primeiro a região entre as escápulas, depois o meio das costas, até você ir chegando. Faz uma respiração completa, descansa os braços, traz as mãos aqui para baixo do pescoço, faz uma caminha, uma casinha, apoia, os polegares normalmente ficam em direção ao pescoço e a mão e a palma da mão e os dedos ficam apoiando a cabeça. E você se prepara para trazer as coxas um pouquinho mais para você. Reconhece o peso das pernas, volta. Afasta um pouquinho, coxa para um lado, a outra para o outro. Se você quiser, você cruza, ó, um tornozelo pelo outro. Eu acho que vai ficar melhor para você, porque você fecha a abertura do quadril. E aí você vai fazer uma... Quando a gente faz essa postura que fica bem aberta, a ideia é aumentar a extensão nas costas. Aqui eu vou sugerir o contrário. Eu vou sugerir que sua pelve entre... Porque a ideia aqui é permitir que as pernas vão em direção ao chão, muito mais do que a extensão da coluna. Nesse momento, tá? Não é que a postura favorece a isso, não. A gente está acomodando a postura que a gente quer. Então, traga a pelve para dentro, observe as coxas e vá permitindo a entrega das coxas. Entrega dos braços. Então, os cotovelos vão mais em direção ao chão. As coxas vão mais em direção ao chão e você fica livre para trabalhar um pouquinho a respiração a nível de tórax. Então, inspira, contrai os seus esfíncteres lá embaixo, assim que começar o tempo inspiratório, né? Contrai o esfíncter anal, contrai o esfíncter genital, não significa contrair o pé da barriga, a gente está trabalhando necessariamente a ativação desse esfíncter, tá? E as costelas ficam livres para experimentar a abertura. O baixo ventre ele não vai expandir porque você está com atenção na inspiração de tórax. Agora você solta, relaxa, deixa a sua respiração livre, alonga os braços, puxando a cabeça, alonga as pernas, faz uma espreguiçada e procura ser o melhor espreguiçamento que você fez da vida. Cada vez que você for se espreguiçar, procure que seja o melhor espreguiçamento que você faz na vida. Faça a respiração completa, fica um pouquinho nessa postura do morto, nessa postura que a gente chama de Shavasana.
e faça a experiência dessa pausa. Pausa de movimento, pausa de intenção para alguma coisa que não seja observar você, observar a sua respiração, observar a sua estrutura corpórea, observar o silêncio no meio do ruído que se dá, você observar o ruído e que entre um ruído e outro tem pequenos espaços de silêncio. Entre um tempo respiratório e outro tem pequenos espaços de silêncio. Entre um movimento e outro tem uma pausa de aquietar, de silenciar. E aí a gente agora vai ficando de lado e vai deixando essas pernas, ó, já numa postura que eu vou chamar de Z, trazendo o corpo para essa postura sentada, tá? E já vamos aproveitar, organizar as pernas nessa postura em Z e antes de ficar na postura sentada original, flexionar o tronco à frente, trazer as mãos para um apoio que seja o melhor apoio que você encontra e a testa em direção ao chão. De repente você não consegue essa entrega, você fica um pouquinho mais em cima, mas sempre com esses braços no arredondar, que é a posição mais anatômica possível. E se você consegue, você vai até onde dá certo. Sempre com a ideia de que o topo da cabeça quer ir mais longe, para a gente trabalhar estruturas de crescimento para essas curvas da coluna. E se prepara para subir, para a gente não deixar um lado desigual, nós vamos, ó, nos ajustar no centro do tapete, fazer para o outro lado e fazer a mesma coisa, ó. Trazer o tronco à frente e fazer sua entrega nessa flexão. Se você não consegue ir até embaixo, você faz um apoio. Ou, aproveitando essa almofada que está aqui, ó, você coloca uma almofada. Você encontra aí na sua casa, aí onde você está fazendo, a melhor forma de você fazer. E é a forma que vai lhe dar entrega. Você volta. Aí sim, se estabelece na postura sentada. Vem para a postura da montanha. Encontra em você a melhor abertura de perna. Qual é a sua melhor abertura de perna? É a abertura que seu quadril permite. Às vezes a gente fica insistindo numa abertura de coxa que a gente não tem. Não é porque é encurtado, não. É porque é osso com osso. O seu quadril não lhe permite. O meu é um deles. Eu não tenho grandes aberturas de coxa. Significa que eu jamais seria uma bailarina, mesmo que eu quisesse. De repente é o seu caso. Então encontre a melhor abertura de coxa. Encontre um triângulo de sustentação. Ah, mas as minhas pernas ficam distantes. Coloque apoios até você ir aprendendo ou ir se organizando e vá aumentando esse ângulo aqui dos glúteos, porque quanto mais alto ficar o seu glúteo em relação ao assento, mais baixo fica suas pernas em relação ao chão e mais fácil fica esse triângulo de sustentação. É um triângulo que lhe dá estabilidade. O yoga, principalmente nas posturas em pé e nas posturas sentadas, precisam de estabilidade. Digamos que é a lei fundamental de cada asana. E aí o nosso desafio é justamente encontrar estabilidade, que exige uma certa força, mas ao mesmo tempo relaxar. Como eu relaxo numa postura que eu não tenho facilidade? Encontre o seu jeito. Todos nós temos um jeito, que é seu, não é meu e não é do seu colega. É seu. Você tem a sua abertura de coxa, você tem o seu ângulo de quadril, você tem o seu posicionamento dos ombros, que é seu. Encontra aí, faça ajustes. Ajuste nos ombros, ajuste nos braços, ajuste na coluna. E com esse ajuste você se coloca no que o asana define, assentado.
E para que a gente consiga ficar bem assentado, não é uma norma, mas é uma proposta, porque cada pessoa tem um corpo, e mesmo a gente reconhecendo que esses isquios, esses dois ossinhos embaixo dos glúteos, são pequenos bancos formados pela natureza, pelo universo, né, que construiu a gente harmonicamente, fizeram para a gente sentar, muita gente não tem mais essa condição, mas pode voltar a ter, tá? Pode voltar a ter. Então, encontre a sua condição. De repente, você até precisa colocar a mão embaixo, né? E puxar um pouquinho, colocar a mão embaixo do outro isquio, encontrar um pouquinho. E aí, você, quando conseguir encontrar, você se estabelece, né? Eu preciso de uma almofada. De repente, você é igual a mim. Você vai precisar de uma almofada. De repente, não, tá? Encontrou essa base de sustentação, procure soltar os braços. Reconheça que seus braços, como o seu corpo inteiro, é formado de torções. Nós não temos braços retos, nem pernas retas. Temos braços torcidos, os nossos ossos estão torcidos, o nosso tônus acontece em torção. Encontre, então, em você uma condição um pouco mais arredondada e não tão reta, para depositar as mãos numa superfície, que pode ser os joelhos ou o chão, e se estabeleça nessa postura da montanha. Estabelecido nessa postura da montanha, equilibre a sua respiração, porque a gente fez alguns movimentos e agora você vai voltar a reequilibrar a sua respiração nesse formato de pausa, mas agora sentado. Muda a estrutura, muda a forma de respirar, muda a forma de olhar, muda a forma de sentir. E venha com você e seja o seu melhor. Seja o seu melhor agora. Traga uma das características do yoga, que é a não violência. Como? Encontrando a melhor forma, encontrando o melhor jeito. O corpo é seu. A minha ideia é sugerir, a sua é experimentar da melhor forma possível. E aí a gente vai flexionar o tronco lateralmente, tá? Mas numa estrutura de crescimento. Nós já fizemos algumas mobilidades na coluna e aí continuamos, tá? Vamos colocar uma mão no chão, no meu caso estou usando a esquerda, você aí pode usar que ficar melhor para o momento. E vamos arriar ou flexionar o corpo lateralmente. Arriar não foi uma palavra legal, porque dá a ideia de largar. E não existe largar, existe relaxar, que não é a mesma coisa de largar, né? É a mesma coisa de soltar, mas não de largar. Então, flexione o corpo lateralmente, mas pense em crescer. Eu vou tirar essas mãos daqui e vou trazer a mão aqui para o pescoço para dar uma alinhada. E você faz a mesma coisa aí. E deixa a mão que fica do lado receber o peso da sua cabeça. Para que você não desça a cabeça mais do que a coluna, porque quando a gente não consegue ir com a coluna, a nossa tendência é ir mais com o pescoço. Então, é como se precisasse ficar um espaço lateral aqui na sua coluna cervical, para que você aprenda a repousar a cabeça sem forçar a coluna cervical. E a coluna, como um todo, possa flexionar, sem a coluna cervical descer mais do que precisa. Encontrou esse apoio, fica e vai permitir que a mão oposta ao movimento ou o braço oposto ao movimento se espreguice além da cabeça. E vai fazer esse formato arredondado no braço. A palma da mão vai girar para cima, a mão que vai puxar o cotovelo, que vai puxar o ombro, que vai puxar a coluna e você vai repousar. Essa mão que está em cima, ela vem para a lateral do rosto, você entrega o peso, relaxa os ombros, se reconhece nessa postura, o cotovelo tendo a intenção de estar abrindo as costelas, você tendo a intenção de perceber toda a expansão nessa lateral quando você inspira. E na próxima respiração, quando você soltar o ar, quando o ar estiver saindo, você contrai um pouquinho, baixa o ventre e com a ajuda das mãos, vem para essa estabilidade lateral. Traz as mãos para o apoio e se prepara para fazer para o outro lado.
e já inicia, né? A mão vem para o apoio. Você encontra o espaço do pescoço que lhe permite não deixar a cabeça descer mais do que a coluna permite. A flexão é da coluna como um todo e não só do pescoço. Então encontra o apoio. Normalmente é melhor encontrar o apoio com a mão daqui de baixo, tá? Encontra, ó. Encontra o apoio. Encontrou o apoio, você volta, se organiza e vai com esse outro braço no alongar. A palma da mão vai para cima, a mão que puxa o punho, que puxa o cotovelo, que puxa o ombro desse membro que está para cima. E o ombro que puxa as laterais do tronco. E essa outra mão que está no chão recebe e ajuda a equilibrar o peso do corpo. Os dois iscos, aqueles dois banquinhos que eu falei, estão lá, firmes no chão, lhe dando estabilidade. E você se permite experimentar a capacidade de expandir quando inspira e de se esvaziar quando solta o ar. E essa experiência é sua. Traz a mão para a lateral do rosto, traz ao centro. Se organiza, se aquieta um pouquinho. Deixa a respiração ficar livre e observa você nessa pausa, nessa postura da montanha. Essa é uma das posturas mais simbólicas do yoga, no meu ver. Uma das mais, não é a mais simbólica. Porque a montanha, ela envolve a gente em muitas coisas. Mas eu vou dizer só uma aqui, que é estabilidade. Que você possa respirar livremente. Se observar nessa imobilidade. E nessa observação, você perceber o seu corpo, a sua estrutura corpórea como um todo, os elementos que compõem essa estrutura, pele, músculos, ossos, fluidos, órgãos, muitas estruturas. Que você traga para você o elemento de gratidão, para agradecer essa casa que você habita. E ainda favorecendo essa casa, que você possa trazer as mãos à frente e flexionar um pouquinho o corpo à frente. Encontre uma base de apoio, no meu caso aqui vai ser os antebraços. De repente, no seu caso, vai ser uma almofada ou vai ser as mãos. Se for as mãos, deixe os braços arredondados, para você trabalhar dentro de um projeto anatômico melhor, principalmente para quem não está com o ombro ou alguma outra parte do corpo mais saudável. E vá, ó, descendo um pouco mais. Se for o seu caso, você traz os apoios, né? E vai se permitindo descer. De repente você não consegue, você vai e coloca a almofada. Você vai encontrar a melhor forma de você fazer. E nessa entrega, você traz a sensação que o topo da sua cabeça está puxando você, não para elevar, mas para abrir as estruturas da coluna, os discos, as vértebras, os ligamentos. Cada vez que você inspira, cresce um pouco mais e se permite perceber uma expansão mais na parte posterior do corpo. E o esvaziamento mais na parte inferior do corpo, principalmente baixo ventre. Você se prepara para voltar. Traz os braços um pouquinho para trás. Apoia um pouquinho sua cabeça numa parede imaginária. Não fecha totalmente o pescoço, aquele espaço que eu disse que você deixasse de lado, você deixa um pouquinho atrás, pelo menos de 3 dedos. E tenha a intenção de apoiar sua cabeça numa parede imaginária.
Traz o tempo inspiratório para o peito. Experimenta o alongar da parte anterior do pescoço. Pega a sua língua e gira, enrola, coloca a ponta da língua no céu da boca, deixa chegar lá na orofaringe para aumentar o alongamento das suas estruturas internas. O tempo inspiratório está no peito, abrindo os espaços. O tempo expiratório está no baixo ventre. A língua está enrolada lá atrás. E o seu olhar vem em direção a essa parte central, entre as sobrancelhas, sem que com isso você gere tensão nas expressões faciais. Aí você volta, observa o retorno, sente a experiência do retorno, quando o sangue vai se acomodando de volta. E aí você se prepara para girar a cabeça para o lado esquerdo. E a gente vai fazer um pouquinho de Brahma Mudra, mesmo já tendo mobilizado a cabeça numa extensão. Então inspira, expira, observa os ombros, faz as aberturas possíveis. Observa toda a lateral direita do seu rosto. E como sugestão, se você quiser, eu vou sugerir que você com sua mão direita apoie um pouquinho aqui, ó, o rosto. Cresça um pouquinho. Volte, traga a mão direita para o apoio. E agora com sua mão esquerda, você traz esses 2 dedos para a lateral do pescoço, das orelhas. Sustenta, puxa um pouquinho, sem precisar subir o queixo. Aproveita que a mão esquerda veio, deixa um pouquinho, fecha a narina esquerda e mantendo o equilíbrio, mantendo o pescoço nessa posição, passa a inspirar e expirar pela narina direita. E quando você começar a inspirar e expirar pela narina direita, é como se toda a lateral direita do seu rosto, do seu pescoço, e de repente até do seu corpo inteiro, chegando até o joelho ou os pés, quem sabe, são possibilidades, possam estar se abrindo para uma consciência de expansão. Inspira, percebe o tempo inspiratório. Solta todo o ar, percebe o tempo expiratório. Inspira, aproveita e contrai os esfíncteres, elevando um pouquinho o assoalho pélvico mais para cima, favorecendo no processo de elevar e de expandir o tórax. Solta todo o ar e no final do tempo expiratório traz a barriga um pouquinho mais para dentro. Solta a mão, respira livremente e deixa a cabeça voltar quase que sozinha. Faz uma respiração completa. Traz a cabeça para o outro lado. Faz o ajuste que a gente fez, ó. A gente fez primeiro com a mão oposta. Ajusta. Depois vem para a orelha, cresce, alonga. É como se você estivesse puxando a sua cervical para um crescimento maior. A outra mão faz aquele apoio, a mão do mesmo lado do movimento. E você já se prepara para fechar a narina direita. E para inspirar e expirar pela narina esquerda. Como você já conhece, porque você já fez para um lado, fica mais fácil agora você reconhecer a sua capacidade inspiratória, só de um lado, e todo o seu processo de expansão.
E o seu esvaziar, junto com o prolongar da expiração, até onde ela vai naturalmente. Na próxima respiração, quando inspirar, contrai os esfíncteres, elevando o assoalho pélvico e ajudando a impulsionar o tempo inspiratório. Quando soltar o ar, não perca o que você ganhou de impulsão para cima. Solte o ar longamente. É como se você aterrissasse e vá contraindo os esfíncteres, ajudando na manutenção do esvaziar. Respire livremente e se prepare para voltar. Faça uma respiração livre, como nós já fizemos a extensão. Agora a gente vai para a flexão. Eu não fiz o Brahma Mudra tradicional. Eu criei movimentos do corpo para ajudar na entrega. Então traga o seu queixo ao peito, os seus braços vão ficar um pouquinho mais arredondados. Traga a experiência de entregar. Cole sua língua no céu da boca, diferente daquele jeito que eu solicitei que você fosse com a língua até atrás, dessa vez não, você vai só colar ela no céu da boca, como se ela fosse colada. A ponta da língua fica na pontinha da arcada anterior dos dentes. E a cada tempo inspiratório é como se essa língua empurrasse o seu palato mais para cima, aumentando o espaço entre a primeira e a segunda vértebra, ajudando a você a soltar o seu pescoço, a parte anterior, mais na flexão. Traga a sua atenção para a ponta do nariz e perceba o ar entrar pelas narinas, mas não friccione a entrada do ar, não gaste a mucosa, deixe-se a entrar livremente, como se ele nem tocasse as laterais da narina. Ou se tocasse, tocasse da forma mais suave possível. Na próxima respiração, com sua atenção na ponta do nariz, quando inspirar, começar a inspiração contra os esfíncteres e deixe essa contração elevar o seu assoalho pélvico. Completou o seu tempo inspiratório e solte totalmente o ar, elevando a cabeça, se esvaziando e contraindo um pouquinho o seu umbigo. Se aquiete um pouco e observe a tua imobilidade. Como é ficar imóvel? Pernas paradas, base de apoio triangular ou não, porque de repente você resolveu fazer numa cadeira, porque já cansou, né, de ficar sentado com as pernas flexionadas. É uma opção também que eu não sugeri, mas que posso sugerir agora. Ou iniciar já na cadeira, as posturas sentadas, ou quando cansar, você está em casa, o tempo é seu, você pode ir para uma cadeira, encontrar os isquios, né, e ficar. É igual aquela brincadeirinha que algumas pessoas fizeram na adolescência de estátua. Traga as mãos um pouquinho para aqui, para as coxas. Sugira as coxas que elas girem para fora. E cresça usando esse elemento da base da cintura como se as costelas puxassem você. As coxas estão girando para fora. Você está entregando as pernas ao chão. Esse elemento está puxando você para cima e seu tempo respiratório está muito mais a nível de tórax. Mas não é um tórax só para frente, é um tórax para os lados e para trás, porque o nosso tórax é tridimensional, tem 3 dimensões. E nessa experiência de expansão mais a nível de tórax, não tem a ideia de elevar os ombros em direção às orelhas, tá? Não. E quando esses braços ficam mais redondos, você coloca a articulação do ombro no seu devido lugar, a articulação do cotovelo para receber o peso do braço e entregar a mão que vai entregar a superfície de apoio, que pode ser os joelhos ou o chão. Por que os joelhos é melhor? Porque cria um arredondamento na mão e gera um descanso para os ossinhos da mão. E aí você se estabelece.
numa pausa, numa imobilidade consciente, no usufruto de observar sem julgar. Numa imobilidade que vai sendo transformada numa entrega, que vai sendo transformada num silêncio. E esse silêncio pode ser direcionado para todo o seu interior, para todas as suas células, para todo o seu ser. Aí você se espreguiça um pouquinho para o lado, espreguiça um pouquinho para o outro, e aí a gente vai deitar para o relaxamento. Você deita, a gente abraça o joelho só para dar uma estabilidade. Lembra aquele balancio que eu sugeri antes de a gente entrar na postura totalmente, que colocasse as mãos aqui e balançasse um pouquinho. E nesse balanço fizesse essa abertura, estabiliza o final da lombar. Abrace mais um pouco. Volta. Aí vai para essa postura do morto. E você inicia o seu relaxamento. Você solta os pés. Dentro do que você consegue. Não tem uma exigência de ser assim ou de ser assado. Solta os joelhos. Solta a pelve. Solta as estruturas do tronco. Solta os braços, tendo cuidado de colocar a articulação do ombro para dentro. E o resto você faz a partir do cotovelo, que o que ficar melhor para seus braços. De repente é melhor mais fechado, de repente é melhor mais aberto, de repente é melhor com a mão em cima do abdômen. Encontre o seu melhor. Solte os ombros, solte a cabeça, solte as estruturas faciais, principalmente o meio da testa, a área ao redor dos olhos, ao redor da mandíbula e o queixo. Encontre uma expressão facial que lhe traga alívio e neutralidade. Reconheça a sua estrutura corpórea, a pele, os músculos, os ossos. E ao reconhecer os ossos, você entra em contato com a memória mais antiga do seu corpo, a que você traz de gerações. Então vai entregando esses ossos de encontro ao chão. Vai permitindo que a soltura dos músculos desagarrem dos ossos e os ossos possam pesar. Todo o peso da estrutura corporal para o chão se dá através dos ossos, da entrega do esqueleto, do seu arcabouço ósseo. Vai permitindo aí essa entrega do jeito que dê certo. Vai entregando as pernas, principalmente um pouquinho, os pés abertos um pouquinho para fora, porque a pelve agradece. Vai deixando o quadril se aproximar mais do chão, mesmo que sua coluna lombar fique com a leve curva. É fisiológico. Mas o quadril ele pode chegar mais próximo ao chão, onde fica o seu osso sacro aqui embaixo. A estrutura da lombar, ela às vezes fica ainda com um pequeno arco. Desde que tenha entrega, deixe a coluna chegar mais próximo ao chão, essa coluna dorsal, esse espaço entre o meio das costas,
através da descida desse ossinho externo quando você solta o ar. Deixe esse espaço entre um ombro ao outro e se alargando, e os ombros vão chegando mais próximo ao chão. Os braços pesam de encontro ao chão, permitindo a entrega de todo o membro, de cada dedo das mãos, da palma, dos punhos, dos cotovelos, dos braços, dos ombros, do peito, dessa região do pescoço, essa região anterior. Às vezes ou ela é muito reta, ou ela é muito curva, encontra um equilíbrio, tendo a sensação que essas vértebras se aproximam do chão, que seu queixo se aproxima um pouco mais do corpo. Deixe a mandíbula afundar um pouquinho em direção às orelhas, como se você estivesse empurrando-as em direção ao colchão. Que essa estrutura do seu rosto, essa estrutura facial, vá em direção ao chão. Que o globo ocular pese, se despregando das órbitas, afundando um pouco mais, liberando esse excesso de tensão que algumas pessoas guardam ao redor dos olhos. Com essa experiência da entrega, mais do que é possível entregar, você vem para a experiência da respiração, de se perceber enquanto elemento de expansão e de quanto elemento também de esvaziamento, tanto no seu corpo físico, tanto no seu corpo emocional, tanto no seu corpo mental. Temos todos esses corpos. Vai encontrando fases na sua respiração, ou melhor, pequenos espaços. E usufrua de observar esses pequenos espaços. Quando encontrá-los, repouse neles. A atenção vai repousar nesses espaços. Como? Inspirando o que der certo. E só iniciando o tempo expiratório quando sentir necessidade. Se permitindo soltar o ar, um esvaziamento maior do que o ar que entra. Encontrando um pequeno espaço. Sua atenção vai pausar nesses espaços. Com isso posto, você observa a imobilidade do seu corpo, aonde só existe movimento nos mecanismos vitais, que é a respiração. O resto está em stand-by, está em pausa. E usufrua dessa pausa como um presente que você se dá para nada fazer, para restaurar. E agora, faça sua última entrega na postura de Shavasana, que tão bem nos orientava o professor Hermógenes. Entregue o seu corpo espiritual. Shavasana, ela fica pobre quando a gente só entrega os outros corpos. E ao entregar esse corpo espiritual, você entrega a um plano de consciência maior do que você, que tudo sabe e que tudo acolhe. E você vai agora para o colo universal. Eu me reconectar com a grande luz sagrada dentro de mim. E vai restaurar nesse colo universal. Agradeço e desapego de tudo que me impediu até aqui de ser um só.
desperta a luz, comanda a luz, se expande em mim e transmuta numa espiral tudo que eu não preciso mais. Uma espiral de luz que traz. Mas você se prepara para voltar, sentindo o seu corpo, mas sentindo todo esse espaço ao seu redor. A vastidão de espaço que tem além de você. Se você estiver num canto aberto, você sente proprioceptivamente todo o espaço ao seu redor. Se você estiver num canto mais fechado, você imagina que vai passar do espaço do teto. E sente todo o espaço ao seu redor. E passa a depositar sua atenção nesse grande espaço que é o infinito. E de repente, nesses momentos, preparando para já sentar, você permite que sua atenção acompanhe esse espaço infinito, que está além do tempo e além do próprio espaço. Aí vai se preparando para sair desse espaço geral, chegar no seu espaço corporal, fazer pequenos movimentos, principalmente com os dedos dos pés, os dedos das mãos, a língua dentro da boca e os olhos. Você mexe os olhos, as pálpebras no caso, mexe a língua. E se prepara para um espreguiçar. E mais uma vez eu digo, é o melhor espreguiçamento que você faz na sua vida. O meu está mais reduzido por causa dos microfones. E mantendo cuidadosamente em você esse aquietar que você conseguiu, você se prepara para ficar de lado e sentar, sem pressa, respeitando o corpo que ficou no momento lá embaixo, não subir de vez, sem tranco, deixa ele subir até arredondadozinho, para que a cabeça seja a última a chegar. Aí vai encontrar o seu sentar. Encontrar a sua estabilidade. Não preciso mais falar nada sobre a postura sentada. Você vai assumir na postura tudo o que já foi dito, encontrar o seu lugar. De acordo com a música que você escutou agora, já no final, você vai trazer para você elementos que você possa meditar sobre eles. E aí a gente sai da respiração, da meditação tradicional e vai fazer uma meditação contemplativa. Colocando elementos de outras vertentes, que não vai descaracterizar o yoga, mas que vai enriquecer. Elementos contemplativos. Então você volta a atenção para você, deixa a sua respiração livre. E pensa, eu sou isso. E volta a atenção para a sua estrutura corporal. E percebe toda a sua natureza corpórea. E pensa, bem restringidamente, trazendo sua atenção para esse foco essencial dessa única frase. Eu
sou isso. Aí você pensa, eu sou a terra, que traz elementos para a terra para caracterizar essa afirmação. Minerais, rochas, montanhas. Dimensionando isso para o seu interior, você reconhece tudo isso em você, que você tem todos esses elementos da terra. Você tem minerais, você tem estruturas ósseas, você tem tudo que esses elementos têm dentro de você. E traz para o foco central da sua atenção, eu sou terra, eu sou tudo isso. Aí você volta a atenção para você e continua. Eu sou água. E ao pensar na água, você imagina os mares ou visualiza os mares, os lagos, o orvalho, a chuva, a neblina. E percebe que tem tudo isso em você, na forma de fluidos. Muitos fluidos dentro de você. E traz para o seu foco de atenção, já desenvolvendo a certeza. Eu sou tudo isso. Aí se lembra do sol. Eu sou o sol. E pensando no sol, você traz para você a observação que você tem esse sol em você. Você tem o calor, você tem os elementos de enzimas que ajudam nos fogos digestivos, você tem a temperatura, você tem a combustão da queima do oxigênio, você tem todo esse calor em você. E você traz para a sua atenção, para o foco central da sua atenção. Eu sou tudo isso. Aí você vem para o elemento vento. E lembra do elemento vento. E traz para a sua visualização a brisa, né? Mas a brisa no sentido não de água, quando eu falei em orvalho, a brisa no sentido de brisa mesmo, do ventinho batendo no rosto, ou do vento maior que arranca alguma coisa, de todos os elementos que você consegue enxergar enquanto vento, fora, externamente, e traz para a sua experiência interna. E percebe toda a sua capacidade de inspirar e de expirar. E entra em contato com os elementos do vento que tem em você, que horas lhe acalmam e horas lhe movimentam tanto, igual o vento externo. E pensa como foco central da sua atenção. Eu sou tudo isso. Agora você pensa na luz e eu vou juntar com o elemento amor. Amor como elemento formativo. E pense em todos os elementos que fazem a luz existir, que faz e através dessa luz que existe, o formato do amor aparece. Mesmo que você não consiga de imediato perceber
externamente, mas existem muitas formas de perceber que você pode visualizar. Você traz para você e percebe em você o elemento formativo do amor. No seu dia a dia, seu foco de atenção se reduz a você. Em todas as suas células, quanto tem de amorosidade aí dentro. Em toda a participação dos elementos dos seus órgãos, das suas vísceras, funcionando para você. E você percebe, eu sou tudo isso. E junta tudo isso, o elemento de gratidão, para a gente formar uma unidade aqui. E passa a agradecer tudo isso que você é como foco fundamental da sua atenção. Nesse momento, toda a sua atenção está envolvida em gratidão. Todo o seu ser está envolvido em gratidão. Seu corpo físico está envolvido em gratidão. Seu corpo emocional está vivendo uma experiência de gratidão do seu jeito, do seu modo. Seu corpo mental está envolvido em gratidão. E o seu corpo espiritual está exultando em gratidão. E você passa a formar uma luz interna que se coloca à disposição da humanidade como elemento iluminador, sem fazer nada, só sentada aí no teu canto, servindo de centelha divina. Eu estou no meu canto, você está no seu canto. E agora a gente se coloca em unidade, como a músicazinha do início que eu falei. Não se esqueça que você não está sozinho. Somos irmãos nesse caminho. E que a gente possa agora formar uma unidade, uma irmandade de luz. E dentro dessa irmandade de luz, que tem a gratidão como a sustentação, que você possa trazer o contentamento, Santoshi. E que a minha gratidão e o meu contentamento possa se juntar com a tua gratidão aí e com o teu contentamento. E com o de milhares de pessoas que podem, nesse momento, estar fazendo essa prática ou práticas semelhantes que envolvam tanto meditação como a prece. E que a gente possa ofertar para a humanidade. O planeta inteiro, para todos os mundos. Que a minha mão e que a sua mão possam se aproximar aqui da frente do peito, que nós possamos nos colocarmos numa atitude de humildade e que possamos ser essa luz para a humanidade, deixando brilhar uma luz que não é nossa, é maior do que nós. Nós somos só o canal, porque entregamos o nosso corpo espiritual a um plano de consciência muito mais pura do que a gente, que tudo entende e que tudo acolhe. Então que possamos ser luz e que tenhamos como base o elemento da gratidão, como apoio, como sustentação, o elemento do contentamento para espalhar. Que nós possamos nos saudarmos, eu aqui e você aí, com um namastê. Que possamos trazer essa mão até aqui e de repente aqui até a testa, se for da sua vontade. Se não, você deixa ela no peito ou você faz uma outra reverência que seja natural a você. E que eu possa reconhecer em você todos os elementos desse eu maior, dessa divindade. Quando eu realmente, de coração, reconhecer em você, e você, de coração, reconhecer em mim, nós formaremos unidade, essa unidade que o mundo precisa agora.
Namastê. Gostou desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e acessar o nosso site, festivalcamomila.com.br. Acesse também as nossas redes sociais, o @festivalcamomila. E não esqueça, permita-se. Ó grande lua, é hora de iluminar. Ó grande lua, é hora de iluminar.